Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta manhã, nesta semana e por todas as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta manhã, reunidos, Teus filhos e filhas, Senhor, para louvar o Teu grande e poderoso nome. Meu Deus, que as nossas falhas humanas, Pai, sejam suplantadas pelo Teu Espírito, Senhor. Que o homem se cale, meu Deus, para que o Senhor possa falar através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus. Nós somos fracos e limitados, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, é que traz a mensagem, Deus. Nos abençoa mais uma vez, Pai. Nos livra e nos guarda de todo mal. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a nossa leitura está projetada ali. É uma leitura um pouquinho longa, mas vale muito a pena. João 8, a partir do 31. Amém? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pelo pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que o que eu falei a vocês, a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam:
não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abrão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que o nosso pai. Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Glória a Deus. Conflitos, aflições, provações. Às vezes, só de nós ouvirmos falar sobre essas coisas, já ficamos até com mal-estar, temos temor. Quando as coisas vão bem, a gente não quer nem pensar nisso. E quando as coisas vão mal, muitas das vezes a gente fica triste, angustiado e até em desespero. Porque existem circunstâncias, irmãos, que num primeiro momento a gente não sabe lidar com elas. E isso vai nos angustiando. O primeiro pensamento que vem para o cristão é: meu Deus, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Por que que eu tenho que passar por essas angústias? Por que que eu tenho que passar por esse sofrimento? Só que na verdade, irmãos, isso vai acontecer. Isso é natural que aconteça. Como nós lidamos com os nossos problemas, que vai ser o diferencial entre como o mundo lida com seus problemas e como o cristão lida com os seus problemas. Lá em Jó 5,19, não precisa abrir, só vou citar, diz que de 6 provações, de 6 desgraças, virão sobre nós, mas que de 7 Deus nos livrará. Ou seja, ele está dizendo, não importa quantas provações vão vir sobre nós, porém, Deus nos livrará e nos dará vitória sobre todas. Só que ele não está falando que essas provações não virão. Ele está falando que vai vir. E elas vêm. Lá em Daniel 3, conta a história da fornalha ardente, quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado nessa fornalha. E lá no 25, o imperador olha e vê que além dos 3, tem mais uma pessoa junto.
E ele mesmo reconhece dizendo: não eram 3 que nós jogamos na fornalha? Mas lá tem um quarto que aparenta ser como filho de Deus. Aqueles companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se mantiveram fiéis ao Senhor, de uma maneira maravilhosa perante uma terra idólatra. Contudo, isso não livrou deles serem lançados na fornalha. Mas Jesus estava com eles lá dentro e livrou a vida deles. No Salmo 34, 19, diz que o justo pode sofrer muitas adversidades, mas o Senhor o livrará de todas elas. Nessa passagem longa, mas maravilhosa que nós lemos, Jesus causa uma polêmica muito grande naquele ambiente. Eles estavam no templo, porque ele se apresenta como o eu sou. Quando ele fala que antes de Abraão eu sou, aquele povo sabia muito bem o que isso significava. Porque eles sabiam que quando Moisés teve uma experiência com Deus no deserto, naquela sarça ardente, quando ele pergunta: Senhor, se me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Diga que o eu sou te enviou. Jesus, durante toda a sua vida aqui, nos evangelhos que foi deixado para nós, ele deixa muitas expressões como: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e outras. Nós sempre colocamos muita atenção sobre o que ele está dizendo que ele é: a verdade, a vida, a luz do mundo. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos também colocar muita atenção na expressão eu sou. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a vida. Quando Jesus declara que ele é o eu sou, ele está dizendo exatamente isso, que ele é Deus. E quando ele faz essa declaração para aquele povo, o povo já estava irado com o que ele estava dizendo, né? Ele gera um conflito terrível para ele ali. Tanto que o povo, nós não lemos, mas no 59, diz que eles tentaram apedrejar Jesus. Ele fala apenas a verdade, mas mesmo falando a verdade, um conflito é gerado e a vida dele é colocada em risco. Conflitos e aflições. Apenas como um exemplo de que Jesus também ficou aflito, lá em Marcos 14, a partir do 32, na noite que ele seria traído, ele se dirigiu com os apóstolos para um lugar chamado Getsemane, para orar. E nessa passagem nós vemos que ele estava aflito e angustiado. O Senhor Jesus declara ali que a sua alma estava triste, numa tristeza mortal. O Senhor Jesus, o próprio Deus, ficou triste com uma tristeza mortal. Isso para nós, irmãos, não pode ser fonte de desânimo, pensar, meu Deus, até Jesus ficou triste. Não, tem que ser fonte de ânimo, pois se o Senhor Jesus, que era Deus, sofreu tudo isso, quem somos nós para não querer sofrer nada? É impossível, nós vamos sofrer sim, mas sabemos o Deus que nós servimos.
Em João 16:36, Jesus já deixou bastante advertido: neste mundo teremos aflições, mas que tivemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Os apóstolos, os nossos irmãos dos primeiros séculos, sofreram barbaridades. Passaram por situações terríveis por amor a Cristo, sacrificando-se, dando a própria vida para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Se o Evangelho chegou até nós, foi por conta daquele sofrimento daqueles primeiros irmãos, que se sacrificaram. E eles, fazendo isso, eles deram a chance para nós de alcançarmos a glória eterna, assim como eles alcançaram também. Continuando falando dos conflitos que abalavam, que os apóstolos, e os primeiros irmãos precisavam enfrentar, nós temos lá em Atos 10, quando a Bíblia nos relata como que a palavra de Deus, como que o Evangelho de Cristo chegou até os gentios e, por consequência, até nós. Havia um centurião de nome Cornélio, do exército romano, que ele era temente a Deus, ele era uma pessoa caridosa, ele e toda a sua família, e ele era morador na cidade de Cesareia. Um certo dia, um anjo do Senhor vem até Cornélio e manda que ele busque Pedro, que estava na cidade de Jope, que distava mais ou menos 60 quilômetros dali. Direcionou ele corretamente na casa que ele precisava ir e mandou que o trouxesse. Enquanto os emissários de Cornélio se dirigiam para Jope para chamar Pedro, Pedro entra em êxtase e tem uma visão. É uma passagem muito conhecida, aquela visão do lençol com todos os animais da terra, né? Mas que ali Deus declara para Pedro que não deve ser considerado mais nada impuro o que Deus purificou. E após essa visão, logo chegam os emissários, e nessa visão também o Senhor diz que alguns homens vão vir buscar a Pedro, e que ele não tema e que o siga. E ele foi. Então Pedro é levado para a casa de Cornélio, né? E ali toda a família de Cornélio e alguns amigos mais chegados recebem o Espírito Santo, da mesma forma que os judeus receberam. Em seguida são batizados e inicia-se assim o reino de Deus para os gentios. Só que, irmãos, segundo o costume judaico, um judeu não podia nem entrar na casa de um gentil, e muito menos comer com eles. Esse fato gera para Pedro um conflito muito grande com alguns dos irmãos da própria Igreja de Cristo, que naquela oportunidade era composta apenas por judeus. Eles contestam Pedro, dizendo: como você pôde entrar na casa de um gentil e ainda tomar refeições com eles? E Pedro, usando de sabedoria, discursa a esses irmãos judeus sobre as visões que ele e Cornélio haviam tido, e como Deus se manifestou, declarando que não mais deveria ser considerado impuro o que Deus purificou. E finalmente Pedro argumenta que Deus deu aos gentios
o mesmo dom que deu aos hebreus quando eles creram no Senhor Jesus. Então, quem seria ele, Pedro, para contestar uma ordem de Deus? Essas argumentações convenceram os que se opunham a Pedro, e eles louvaram a Deus, concluído que o Senhor havia concedido arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Infelizmente, quando a gente se sente fraco, abatido, triste, enfrentando problemas, pensamos que essa tristeza é exclusividade nossa. Chegamos a pensar que o mundo inteiro é feliz. Puxa, todo mundo é feliz, só eu que sou triste. Todo mundo vive bem, só eu que tenho problema. Mas na verdade, irmãos, todos passam por momentos difíceis. Cristãos, ímpios, ricos, pobres, negros, brancos, os que têm família, os que são sozinhos, brasileiros, americanos, japoneses, alemães, judeus, não interessa quem, todos, num momento ou no outro, vão enfrentar conflitos e vão enfrentar aflições. Muitas das vezes as pessoas querem se aproximar de Jesus na esperança de não terem mais conflitos, na esperança de não terem mais problemas financeiros, familiares. Mas esse é um pensamento muito equivocado. Nós temos que nos aproximar de Cristo, entregar nossa vida a Ele através do batismo, viver uma vida reta diante dEle, porque Ele é a nossa única fonte de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva aos céus. E Ele se sacrificou por nós, quando ainda estava naquela vida miserável que nós tínhamos, para perdão dos nossos pecados. Portanto, irmãos, não importa o que nos incomoda, o que importa é a certeza que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, que hoje temos Ele como nosso advogado, temos a certeza da vida eterna. Essa é a grande diferença, como o mundo enfrenta as adversidades e como o cristão enfrenta essas mesmas adversidades. Os cristãos têm a certeza que em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Para nos ajudar a enfrentar essas situações difíceis, precisamos ter em mente alguns pontos. Isso é importante. Quando a gente entrar num conflito, quando a gente estiver passando por uma provação ou estando angustiado com alguma aflição. Esses conflitos e aflições não são exclusivamente nossos. De uma forma ou de outra, todos passarão por ele. Temos que ter bom ânimo, não importa o que estamos sofrendo. Isso vai passar. Tenha certeza disso. Não há sofrimento eterno, isso vai passar. Se você tiver isso em mente, te ajuda a vencer essa etapa. Tenha consciência também que podemos até estar tristes, mas nós não podemos ser tristes. Existe uma diferença tremenda entre estar e ser. Estar é uma coisa momentânea, é algo que te pega, mas você luta e com fé em Cristo você vence. Se você isso é uma coisa perene, você é daquele jeito e acabou. É contra isso que nós precisamos lutar. Lá em Marcos 14, 32, como a gente mencionou, diz que Jesus estava triste, porque Jesus não era triste. 4. Não devemos nos isolar com nossos problemas.
não devemos nos isolar com nossos problemas. A palavra de Deus nos ensina que todos nós formamos um grande corpo. E quando uma parte sofre, todo o corpo sofre. Temos que expor nossos problemas, irmãos, expor nossas angústias ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu irmão, à liderança da igreja, a uma irmã mais chegada, alguém que possa estar em oração com você. Quando a gente fala dos nossos problemas com as pessoas certas, a gente não vai falar dos nossos problemas para pessoas erradas, temos que ter sabedoria. E essas pessoas, estando orando por nós vamos ficando cada vez mais aliviados, e os problemas começam a ser solucionados. Podem pôr isso em prova, irmãos. Se alguma coisa te aflige, procure alguém da sua confiança, da igreja, da sua família, e se abra. Pode ter certeza, essas coisas vão começar a melhorar. E o quinto ponto, irmãos, devemos nos lembrar de onde nós viemos antes de conhecer a Cristo. O que nós éramos. E devemos também lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Não interessa, irmãos, antes de Cristo, não interessa como você era ou como você pensa que você era. Nós vivíamos num lamaçal terrível. Não merecíamos nada a não ser a condenação eterna. Mas Jesus Cristo pagou esse preço por nós. E quando nós nos entregamos a Ele e ressuscitamos como nova criatura, declaramos que Ele é o Senhor, nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, nossos pecados são perdoados e o Espírito Santo habita em nós. Em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne, algo que o agride de dia e de noite, e que ele orou ao Senhor algumas vezes para que fosse tirado isso dele, o Senhor responde a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu que ele deveria ficar alegre nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Tiago, capítulo 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, os problemas também, eles precisam ser enfrentados. Não adianta você ter um problema e ficar engavetando ele. Ele só vai crescer. Cada vez que você abrir essa gaveta, esse problema vai estar muito maior. Confie em Deus, irmãos. Confie em Deus e procure ajuda. Compartilhe suas angústias. Porque 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não coloca uma aprovação maior do que podemos suportar. O Salmo 119, versículos 49 e 50, diz o seguinte, o salmista diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este
é o meu consolo no sofrimento. A tua promessa dá-me vida. O bêbado, quando ele tem problemas, ele recorre à bebida. O dependente químico, quando tem problemas, ele recorre à droga. O avarento, quando tem problemas, ele fecha sua bolsa e recorre ao seu dinheiro. Mas e o cristão? O salmista está dizendo aqui, ó, este é o meu consolo. Fala que o consolo dele é a palavra de Deus. Fala que o consolo deles é a promessa de Deus. E onde nós temos a palavra de Deus e temos as promessas de Deus. É aqui que nós temos que depositar o nosso consolo. É aqui que nós precisamos depositar a nossa esperança. Eu gostaria de fazer uma leitura em Romanos 8, a partir do 35, e agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo da espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o que pode nos separar do amor de Deus, irmãos? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Paulo já dizia que morrer era lucro, mas que viver era Cristo. Então, enquanto vida tivemos, pregamos Cristo. E quando formos chamados, estaremos em lucro, porque estaremos com Deus. Amém? Tenhamos consciência de que a angústia, irmãos, é uma arma do inimigo para nos afastar de Deus. Mas nós vamos enfrentar as aflições, os conflitos e as provações com alegria, com a firme certeza que a nossa fé produzirá perseverança, que vamos superar as aflições com bom ânimo, que o nosso consolo é a palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmãos, nessa semana que se inicia. Deus nos abençoe por toda a nossa vida e que possamos, a partir de hoje, enfrentar nossos problemas com a ajuda de Deus, da sua promessa, da sua palavra, mas também com o apoio dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe a sua igreja.